adorava a Deus, e aí o diabo fala assim, quem não adoraria o Senhor se tivesse tudo isso? E aí, Deus então, ele faz uma proposta para Deus, para que Deus pudesse permitir, tirasse tudo de Jó. Né? E nós conhecemos a história. E aí Deus permitiu, porque o diabo, irmãos, ele não acredita que um homem, como eu e você, podemos servir a Deus sem ter nada em troca, ou receber nada em troca, né? E a pergunta que nós fizemos esse dia foi assim, alguém servirá a Deus, né, sem interesse? Alguém poderia servir a Deus sem interesse? A resposta, Satanás diz que não, que o homem que Deus criou não poderia servir a Deus sem interesse. E aí a gente descobre hoje, que tem pessoas que servem a Deus por interesse. Pessoas que estão servindo a Deus porque desejam receber um carro, estão servindo a Deus porque, servindo a Deus, Deus vai abençoar a sua família, servindo a Deus, Deus pode trazer de volta alguém. Então as pessoas estão servindo a Deus por interesse. Muitos estão servindo a Deus porque, se não servir a Deus, eles não serão protegidos. Então, de alguma forma, nós estamos servindo a Deus com interesse. E aí Satanás, então, vai ao céu e pergunta para Deus, olha, o seu servo Jó, ele serve o Senhor porque o Senhor deu tudo a ele. E a pergunta, a gente brinca e fala o seguinte, será que a gente poderia servir a Deus se Deus não desse algumas coisas para a gente? Será que a gente continuaria servindo a Deus porque Deus não atendeu um pedido nosso? A gente continuaria? É uma pergunta assim que é talvez muito fácil, muito difícil de responder, né? Porque muitas vezes a gente passa alguma dificuldade, a gente não consegue orar, a gente não consegue ir para a célula, a gente passa alguma dificuldade, a gente começa a reclamar de Deus, a murmurar contra Deus, a questionar a Deus, né? Então, de alguma forma, o diabo, ele sabia o que estava fazendo. Então, ele disse para Deus, olha, ele acusou Deus, eu estou acusando o Senhor porque o Senhor tem subornado. Por causa disso, Jó não está servindo, serve a você. E aí Deus, de uma forma muito maravilhosa, né, permitiu, dizendo assim, versículo 11, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti da tua face. Olha o que ele diz. E Deus assim permitiu, irmãos, permitiu. Só que lá em Jó 19, 25, Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O grande questionamento, irmão, de Satanás, é a grande questão também da nossa própria vida, né? Servir a Deus quando, pastor? Servir a Deus, irmãos, quando não tiver nenhuma possibilidade de servir ao Senhor. É que hoje, o evangelho que se prega hoje, que se fala hoje, infelizmente, são um evangelho de interesses. Interesse. Mas o evangelho genuíno, irmãos, o que Deus nos prometeu foi que nós teríamos vida eterna, uma vida abundante aqui na terra. Isso foi a promessa de Deus. E eu fico pensando assim, né, que lógico que isso não encontra lugar na IBVA, porque aqui não tem pessoas servindo a Deus por interesse. Se tiver, você será frustrado, porque a sua servidão não vai valer a pena servir a Deus assim. Então a gente encontra muita história de pessoas que até hoje não recebeu nada de Deus, porque serve a Deus esperando em troca alguma coisa. Irmãos, o que Deus tinha que fazer já fez, e morreu por você na cruz. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, não precisamos mais que Deus faça alguma coisa que nós sirvamos a Ele por jogo de interesse, mas devemos servir ao Senhor. E aí eu quero analisar, eu já preguei sobre isso, mas eu quero falar mais uma vez, talvez a forma muito mais profunda agora. Analisar o nível de provação de Jó, que pode nos ajudar a fazer com que a gente seja abençoado. E de repente mostrar para você que talvez a dificuldade que está passando hoje não é igual ao que ele passou. Talvez mostrar para você que sua unha encravada
não é tão importante o que Jó passou. E mostrar para você que este homem não tinha nada, não tinha nenhum pecado. Era um homem íntegro que Deus mesmo testemunhou na frente do diabo. Era reto. Porque a visão que a gente tem hoje, irmãos, do Evangelho, é se nós sermos santo, reto, fiel, honesto, nós não vamos sofrer nenhum tipo de bullying. Ou nós não vamos ter dificuldade, mas a Bíblia fala o contrário. Se a Jesus perseguiram, a nós também seremos perseguidos. Todos nós vamos passar por dificuldade. Eu passei a minha esses dias, né? E ainda estou passando algumas coisas. Mas não por causa de pecado, não por causa de murmuração. É que de alguma forma Deus permitiu. E eu estou aproveitando com essa permissão de Deus, aproveitar o máximo o que Ele quer me ensinar. O máximo. O que eu não posso é perder a oportunidade da situação que estou passando e murmurar, queixar. E então não vai valer nem a pena eu ter passado por isso. Mas vai ter que valer a pena tudo que estou passando hoje. O primeiro nível, marca aí, tá? Eu não consigo ler, não vai dar tempo da gente ler. Continua sua Bíblia aberta em Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, e o versículo 14 e 17. Se não tiver escrito lá, anote. Em um dia, Jó perdeu tudo que ele tinha, em um dia. De próspero, Jó passou a ser o quê? Miserável. Em um dia, irmãos. Sabe aquela notícia que você acorda muito bem? Quando chega a noite você descobre que não está nada bem? Sabe aquele dia que sai de casa, está tudo organizado e quando você volta para casa está tudo destruído? Sabe aquele dia que você sai de casa, está tudo protegido, quando chega lá o ladrão levou tudo? É isso que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo em um dia. De próspero, passou a ser miserável. E nesse primeiro nível de provação, Deus então provou a questão materiais que ele tinha, né? Qual seria o coração dele? Aonde estava o coração dele? Então nesse nível a fé de Jó foi testada. Irmãos, eu aqui não quero mandar recado, eu aqui não quero lançar maldição para você, olha o que estou dizendo. Nós estamos tentando aprender algumas coisas com a Bíblia, com Jó. Creia sempre, independente de que possa acontecer. Creia sempre se você tem pão ou não tenha pão. Creia sempre se sua casa está destruída ou não. Precisa crer. A única garantia que nós temos é que Jesus estaria conosco todos os dias. Essa é a garantia que nós temos. Todos os dias estaria conosco. Então, em um dia, Jó perdeu tudo e a fé dele foi testada. No mesmo dia, Jó também perdeu todos os seus filhos, de uma só vez. Lá no versículo 19 e 20 do capítulo 1 ainda. Jó foi provado e perdeu o seu maior bem, irmãos. O maior bem de Jó não era a riqueza. O maior bem de Jó era seus filhos. Então naquela área as emoções de Jó foram testadas a 1000. Então a questão de Jó, talvez no primeiro nível, ele passou maravilhosamente, perdeu tudo, bens. Mas quando Deus permitiu que levasse todos os seus filhos de uma só vez, aí a emoção dele foi testada. E aí eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Tem tantas coisas que nós poderemos ser testados, né? De repente nossa emoção, a perca de alguém, alguma situação. E aí a gente fica abalado, choroso, abalado mesmo. Porque isso é natural, né? É de nós. Mas o que não podemos, o que nós temos de aprender com Jó, é que ele permaneceu. E o capítulo 19, 25 diz: eu sei que meu Redentor
o quê? Vive. E vai se levantar para me ajudar. E aí alguém pergunta, pastor, isso são história idiota. Não é. Isso é bíblico. Isso é Bíblia. Isso mostra que homens totalmente íntegros, pessoas íntegras, pode acontecer. Não que Deus é um cara mau, que Deus é mau. Não foi isso, não. Deus fez uma coisa que eu não vi na Bíblia fazer. Deus, ele testemunhou de alguém para o diabo, dizendo, ó, esse Jó, ele é valente, ele é sincero, ele é reto. E aí Deus permite uma coisa que talvez nós nunca imaginamos, né? Porque a gente não acredita nisso. A pergunta é, crente, dizimista, ofertante, pode quebrar? Pode. Pode. Jó quebrou. Um cara rico, tinha dinheiro e quebrou. Então aquela ideia de que fala assim, aquele irmão lá tinha dinheiro, agora está quebrado, é que o diabo entrou na vida dele. Quem disse? Porque, irmãos, aqui a gente conhece uma história. Aqui a gente conhece uma história relatada bíblica. Mas Jó não sabia disso. Os amigos de Jó não sabiam disso. Quem sabia disso? Só Deus e o diabo. Então tem muita coisa que acontece na nossa vida, que a gente está passando, a gente olha assim, qual a tendência nossa quando a gente passa uma crise? A gente já olha assim. Alguém já olha para você, acho que você pecou. É que você não foi na célula. É por causa disso. É que você não foi na passeata dia 3 de maio. É por causa disso que você está enfrentando isso. Você está enfrentando isso, você casou com uma mulher má. É por causa disso. Então a tendência natural nossa, ou talvez de outras pessoas, é mostrar para a gente que a gente está em pecado. Vai começar, deixa Deus pesar a mão numa situação da sua vida, de não dar certo, você já começa a olhar torto para a mulher começa a olhar torto para o marido, começa a olhar o celular para ver se o marido está enganando, porque algum não está dando certo, alguém está em pecado aqui. Mas já parou para pensar, já orou e pediu ao Senhor orientação, ou parou e reafirmou a Deus, independente se perde ou não, você continua servindo a Ele? É que a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, né? De tentar buscar quem é culpado. Ou a gente tem aquela coisa que aconteceu, né? Na vida de Adão, né? Adão culpou a todo mundo, né? Ele culpou a Satanás, culpou a mulher, e ele culpou a Deus, né? Essa mulher que o Senhor me deu, que foi com quem eu errei. Mas não assumiu a postura que eles infringiram uma lei. E nossa tendência, infelizmente, é buscar culpados. Porque não está dando certo, porque isso e aquilo. Mas a gente nunca procura em Deus, perguntar para Deus por que está acontecendo isso. E aí eu quero te alertar, de repente, isso, irmão, para fortalecer você. Pastor, para fortalecer você. No segundo nível, que eu já quero encerrar, a saúde dele foi profundamente abalada. Olha bem, irmãos. No capítulo 2, 7, anote aí. Acho que está lá escrito, né? Tumores malignos surgiram em todo o seu corpo. Os tumores foram saindo na sua pele todinho. E aí foi uma prova mais severa que se tem. A sua confiança em Deus, no poder de Deus, foi testado. Foi testado. Os tumores saíram. As doenças saíram. Aí a pergunta é, já estava lá? Não, Deus permitiu. E surgiram. Capítulo 2, versículo 9. O casamento dele foi abalado. Nesse nível, foi posto à prova o seu matrimônio. Pois a esposa de Jó ficou desequilibrada, irmãos. Perdeu a fé em Deus a ponto de negar a Deus e desejar a morte do seu marido.
O interessante é que ela não desejou a morte dela, não. Ela desejou a morte do marido, né? Perceberam? Ela tinha já, de repente, alguém no gatilho já, né? Se ele morrer, eu pego outro Jó que tem dinheiro. Então, nesse nível, o matrimônio de Jó foi totalmente abalado. Ele tinha perdido os filhos, a saúde estava abalada, e agora o que ele esperava é encontrar na esposa segurança. Mas uma esposa desequilibrada, perdeu a fé em Deus, a ponto de dizer para ele, ó, nega a sua fé e morre, homem. Em outro palavra, que Deus é esse? Que você sacrificava todos os dias? Que você servia? Que você honrava? Que você muitas vezes chegou até a ser, muitas vezes, negligente comigo? Nega esse Deus que você serviu há muito tempo. Ajudou, construiu, deu dinheiro para esse Deus, agora esse mesmo Deus está fazendo isso com você, porque, irmãos, o diabo é tão safado, que nesse momento ele faz com que a gente negue a Deus. É nesse momento que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, e começar a orar aos pés de Deus, porque quando a gente tem um desequilíbrio, a questão da família abalada, a gente começa a questionar Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão servindo a Deus de uma forma muito irresponsável. Quando perde os filhos, quando os vão para drogas, aí ele começa a culpar Deus. E aí até esquece de Deus, culpa a célula. Eu vou culpar a igreja. Eu vou culpar o líder que não orou por mim. Essa mulher aqui não deveria ter feito isso. Mas ela fez. Ela fez. No momento de crise, irmãos, o melhor lugar, sabe onde é? É no pé do Senhor Jesus. No tempo de crise, o melhor lugar é os pés de Jesus. No momento de terremoto, irmãos, o melhor lugar é no pilar chamado Jesus. Não é outro lugar. Não é você sair e questionar e falar que Deus é injusto. Ainda no versículo 2, capítulo 2, versículo 13, ele passou uma semana, dia e noite, irmãos, sentindo dores insuportáveis no seu corpo. Nesse nível, foi posto à prova a sua paciência. Eu vou lembrar de uma pessoa que passou por isso, e que a paciência dele se esgotou. Ele se chama Júlio Borges. Eu não me lembro se fiquei uma semana ou 3 dias. Eu acho que 3 dias. Eu fiquei, e aí os irmãos vão saber agora a informação, porque meu celular foi grampeado, e antes que divulgue, eu vou divulgar. Eu passei 20 dias sem fazer necessidade. O que aconteceu? Deram um nome lá, esquisito. Eu não conseguia fazer. Eu fiquei, se não me falha a memória, de 3 a 4 dias com dores fortes. Parecia que eu ia gerar um bebê ia nascer para aquele lugar. De tanta dor, dia e noite. E quando via aquela dor, irmãos, eu gemia, eu não podia gemer muito forte, porque o vizinho poderia pensar outra coisa, né? Porque meu quarto fica perto do dele, assim, olha que gemido esse pastor, essa pastora, então eu tinha que abaixar meu gemido, mas a dor é tão forte, insuportável. Que eu acho que cheguei no sábado, eu disse para a nossa família, não aguento mais. Nós fomos na segunda-feira, né? Quando chegou domingo, irmãos, de madrugada, e fala que eu não dormia. Eu não dormia.
e não saía nada. Era uma dor, parecia que ia rasgar. Parece que ia ter um cabeçudo por aí, né? De tão dor terrível. No domingo de madrugada, eu disse para Deus e para a família toda ouvir: não aguento mais. E aí o médico é amigo mesmo, a gente passava o WhatsApp para ele. Ele fala: calma, se você vomitar, e aí era tal, né? Eu falei: vou esperar vomitar nada, eu estou com uma dor terrível. Quando chegou de madrugada da segunda-feira, falei para eles: não aguento mais, me leve para o hospital. Se vão rasgar, se vão colocar cano, se vão sugar, não me interessa. Mas eu quero sair dessa dor, a paciência esgotou. Então as dores na minha vida, naquela semana, foi insuportável. Colocou à prova a minha paciência? Colocou. E aí nós fomos na segunda-feira pela manhã, e Deus resolveu, irmãos, em 6 horas. Tirou toda a podridão dentro de mim. Dor insuportável. Aí, alguém aqui já pediu para Deus dar paciência? Levanta a mão. Então eu vou dizer o que Deus respondeu para você. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Está ali escrito? Diz assim: sabendo que a tribulação produz o quê? E a paciência? E a experiência? Esperança. O único texto bíblico, o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. É diferente. Mas se tem alguém pedindo a Deus para dar-lhe paciência, por causa do temperamento ou esperar algumas coisas, eu quero dizer para você, a única coisa para produzir isso é a tribulação. Então a gente vai ter que rever algumas coisas. Deus, eu quero esperar com paciência no Senhor. Porque a paciência, a tribulação produz isso, né? O cara fica lá... Depende, não é para você que eu estou falando hoje, é para mim mesmo. Talvez você está orando por uma coisa há muito tempo. E quanto você mais ora, mais tem tribulação. Se é para você, não diga amém, fica quieto. Talvez você está orando, e quanto mais você ora, está vindo tribulação. E você diz assim: o que está acontecendo? Porque Deus está gerando no seu coração a paciência que você pediu. E a paciência que está produzindo você está gerando o quê? Experiências com Deus. E a experiência que está sendo gerada em você, está sendo gerada uma esperança em Deus, de que um dia vai acontecer. Pastor, haja paciência para esperar isso. E quanto mais eu espero, parece que está funilando a coisa. Eu digo: uai, é a tribulação que gera paciência, irmãos. Porque quanto mais eu orava, mais a dor vinha. Ao ponto que eu falei: vou parar de orar, vou esperar então em Deus, porque complicou a coisa. Então isso foi a vida de Jó. Eu estou dizendo algo, uma dor insuportável, que foi posto à prova a minha paciência. E a minha paciência esgotou. Eu olhava para Lena e falei: dá uma olhada se não está saindo sangue, porque está feia a coisa. E uma dor, irmãos, eu nunca tive filhos assim, gerado, né? Eu também não tem nada a ver comigo. Mas eu acho que isso foi uma dor que nem de filhos poderia. Parece uma... não vou falar. Ok. Capítulo 5, 6 e 11. Ele foi acusado pelos seus amigos de ter cometido pecado. Olha o que nós falamos.
De repente você está passando uma situação e alguém está dizendo assim, é pecado que você está tendo. Você cometeu isso e aquilo. Então, irmãos, nesse nível a integridade de Jó foi testada. Eu não sei, mas de repente eu posso ter encontrado gente dizendo assim, pastor Júlio, acho que isso é pecado na vida dele. Eu vou lá na casa dele dar uma revelação de Deus para ele. Eu digo, se você tiver muita coragem, vai. Porque você pode receber ao contrário a revelação. Porque a consciência nós tínhamos de Deus. De uma integridade em Deus, sempre nós tivemos. O perfeito de Deus, o exato, o reto de Deus, sempre nós tivemos, né? E aí, no capítulo 19, versículo 13 e 19, diz assim, ele ficou só, todos abandonaram, inclusive a sua esposa. Nesse nível, Jó passou pela teste da solidão. Ele estava pobre, doente, completamente abandonado, pois os únicos amigos que estavam próximos dele estavam acusando de pecado. Sabe aquele momento que está precisando de ajuda? Aquele momento que está precisando, você só encontra pessoas para te acusar? E aí os verdadeiros amigos, abre aspas e fecha, somem. Mas a garantia está em 19, 25 de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar e vai me ajudar. Agora eu quero encerrar, irmãos. Depois que Jó passou por tudo isso, Deus preparou ele de tal forma que agora Jó recebeu o dobrado que ele tinha. Porção dobrada e sem medida. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, não sei se você está passando por alguma situação, eu passei pela minha, mas uma coisa eu sei que Deus vai abençoar muito mais. E se não abençoar, a gente continua servindo a Ele da mesma forma. Eu quero deixar duas perguntas para você. A dificuldade que você está passando hoje, tem lhe preparado para quê? No tocante à obra de Deus. Você sabia que Deus usa o sofrimento para nos trazer para perto dele? Porque eu sempre falei assim, que existe uma oração de CTI, né? Oração do CTI, já ouviram falar? Vocês não vão ouvir porque não é eu que eu criei, eu sempre falei disso. A oração do CTI é aquela oração de alguém doente, o médico chega e diz assim para você, ó, tudo que nós tínhamos de fazer já fizemos. Leva para casa, porque agora é só Deus. E você se ajoelha, deita no seu monte de dinheiro e diz assim, Deus me ajuda. Então tem muitas coisas que podem acontecer com a gente, que foge até da questão de Jó aqui, que Deus está fazendo para a gente chegue perto dele. Aí vai, pastor, mais e mais, mais e mais. Chegue perto dele. Mas o que a gente tem entendido de evangelho é diferente, né? As pessoas trocam experiência com Deus por riqueza. E deveria ser o contrário. Deveríamos trocar riqueza por experiência com Deus. Porque a riqueza não nos faz ter experiência com Deus. Agora, a experiência com Deus faz com que a gente tenha riqueza. Porque a Bíblia fala que o ouro e a prata pertencem a quem? A Deus. Mas o que estão falando é o contrário. Um homem feliz é um homem que tem dinheiro. Um homem evangélico feliz é ele que tenha dinheiro, tenha muito dinheiro. Mas o que a Bíblia fala é diferente. Um homem feliz é aquele que anda na presença de Deus. E aí a gente encontra na Bíblia Jó, que era rico. Mas o que a Bíblia mostra para nós
que a riqueza não entrou no seu coração. Ele amava a Deus. Ele servia a Deus. Porém era rico. Mas, em primeiro lugar, Jó era servo de Deus. É esse o segredo, irmãos. Mas as pessoas estão invertendo a situação. As pessoas estão orando ao Senhor para serem ricos, para terem prosperidade, porque as pessoas lá fora vão olhar para mim e dizer assim: esse cara é rico, ele serve um Deus Todo-Poderoso. Está errado. Porque os testemunhos bíblicos que nós temos são de pessoas que não tinham onde reclinar a cabeça. Os testemunhos que nós temos são de homens que podiam colocar sua mão numa botija e multiplicar o óleo, o azeite. E esse azeite vender e pagar as dívidas. O que nós vemos na Bíblia são homens que eram ricos do poder de Deus. E na hora que eles quisiam uma coisa, Deus dava a eles. Porque uma coisa é verdadeira, irmão, você pode ter dinheiro, mas não compra o marido de volta, não compra a sua mulher de volta, não compra os seus filhos, não compra a saúde, não compra a sua paz, não compra o céu. Agora com Jesus, você ganha a família, você ganha os seus filhos. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Logo, irmãos, tudo que existe debaixo dessa terra do céu é meu e seu, por direito. Agora busque a pessoa certa para você ter esse dinheiro que chama-se Deus. Agora não com jogo de interesse. Eu vou falar uma pessoa que você conhece, talvez você nunca tomou um café, nunca foi para os Estados Unidos com ele, chamado o Cunha, presidente da Câmara dos Deputados Federais. Esse cara é evangélico. Esse cara faz parte da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Esse cara senta lá na frente com os pastores comprados. Esse cara dá de dízimo 400 a 500 mil reais por mês. E agora ele está envolvido num escândalo onde dinheiro não compra. A integridade dele está abalada, ninguém resolve a integridade, acabou. Ele será conhecido como ladrão. E o dinheiro que desviou, se é que desviou e desviou, não vai comprar a integridade dele. Nunca mais. O dinheiro que ele ganhou não vai trazer pessoas que morreram desacreditando em Deus, estão no inferno. Não vão trazer de volta. Então nós como igreja podemos tirar da nossa mente a ideia, irmãos, que a riqueza vai dizer que nós somos servos de Deus. Mentira. Esse cara é rico e está fazendo um pacto com o diabo. Desviou esse dinheiro. Agora nós encontramos um homem na Bíblia chamado Jó. A Bíblia apresenta como um homem rico. Mas ele não se importava com a riqueza. Ele se importava com os filhos dele. Será que meu filho pecou hoje? Ele ia lá e fazia um sacrifício para que Deus pudesse purificar os pecados. Era um homem reto, irmãos. Mas porém rico. Mas a riqueza não comprou a ele. Eu estou sendo muito sincero com você. A minha escolha foi servir a Deus. Eu poderia ser rico? Poderia, irmãos. Mas se fosse rico, lá em 95, quando eu tinha possibilidade, hoje eu não estaria aqui. É a certeza absoluta eu tenho. Então não venha falar que dinheiro é isso. Não venha falar isso comigo, não.
Porque as experiências que eu tenho com Deus, que me levou a acreditar na cura que eu tive agora. Eu poderia ter dinheiro, irmão, mas sem fé. Eu poderia ter dinheiro, de repente, lá na cadeira de roda até hoje. Eu poderia ter dinheiro e pegar um péssimo médico e acabar comigo. Como alguém disse para mim, um amigo nosso, vem para São Paulo, porque tem uma junta médica aqui maravilhosa que eu conheço. E Deus diz, não precisa dessa junta médica que ele conhece. Eu vou arrumar aqui uma junta médica que eu conheço. E arrumou. Foi a melhor equipe médica que Deus já fez. Tinha dinheiro? Não, eu não tinha dinheiro, eu tinha Deus. O dono do ouro e da prata. Então não venha dizer para mim que tem igreja pregando sobre dinheiro. Não, para com isso, irmãos. Me perdoe. Me perdoe. Olhar um cara e dizer que é membro de uma igreja, tem um carrão, tem empresa, e dizer para mim que ele é evangélico. Não, irmão, vamos ver o culto que ele cultou ao Senhor. Vamos parar com ele e conversar com ele. Como que é Deus na vida dele? Porque a Bíblia fala e é verdadeira. A raiz do mal, o mamum, o Deus do dinheiro é perigoso. Mas não quer dizer que a gente não vai ter riqueza. Vamos ter riqueza. Mas o Senhor deve ser Jesus na nossa vida, não o dinheiro. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Eu gostaria de ter uma igreja, todo mundo rico. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, que essas pessoas ricas servissem a Jesus. Porque ter crentes ricos aqui, e o Senhor dela é dinheiro, me adiantaria de quê? Me diga. Para o reino. Não teria tempo para orar. Não teria tempo para ser líder de uma célula. Não teria tempo de convidar os vizinhos. A não ser que ele contratasse irmãos para pregar o evangelho no lugar dele. Como tem muitas igrejas batistas, pega a oferta missionária e manda lá para a África, né? Aí ele fica sentado no banco dizendo assim, eu participo da obra missionária. Como? Pagando alguém para fazer? E alguém da sua casa morrendo, seu vizinho morrendo, e você está justificando que você já fez a sua parte? Você acha que aquele missionário pago para você, o galardão dele vai vir para você? Mentira, vai vir para ele. As vidas que eles ganharem vai estar nas mãos dele, apresentado a Deus. A sua, cadê? Onde estão as vidas que você está ganhando? Ah, não, eu tenho parceria com a minha esposa. Essa parceria não funciona no céu, não. Porque Deus colocou individualmente cada um pessoas para você pudesse pregar o evangelho. Então, querido, dinheiro, ele só é bom quando a gente manda nele. Mas quando o dinheiro manda na gente, aí complicou a coisa. Aí complicou a coisa. Você deixa de adorar, deixa de vir no culto porque você tem que trabalhar, é o dinheiro dizendo para você, fica. Me perdoe, tá, irmãos? Essas pessoas vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Igual os pais, né, que querem trabalhar, trabalham bastante, e não cuidam dos filhos, deixa a vovó cuidar. Deixa uma creche cuidar. Ele vai ter dificuldade. Daqui a um tempo ele vai ter dificuldade. E ele vai passar o resto da vida dele tentando ganhar o filho ou a filha, não vai conseguir. De alguma forma nós temos de trabalhar. Mas não podemos esquecer do que é precioso para a gente, que não é o trabalho, que é os nossos filhos. Porque é isso que a gente aprende com esse homem aqui de Deus. Ele cuidava dos filhos. Ele cuidava dos filhos. Tá, querido? Eu quero, meu desejo é que vocês sejam ricos. Mas para ser rico, vocês têm que saber quem manda
E para ser rico, você está aos pés daquele que é dono da riqueza e não é você. Sirva a Deus em primeiro lugar. Tenha experiência com Deus. Porque se você não tiver experiência com Deus, quando vir a dificuldade, irmão, você pode dar um tiro na cabeça. Agora, um homem e mulher que tem experiência com Deus, ele passa as crises cantando, pulando e adorando ao Senhor. Tá difícil? Tá, pastor. Então saiba, visualize seu Redentor vive. E já se levantou para ajudar você. Tá passando dificuldade? Tô. E as pessoas, pastor, estão falando mal, que eu que errei isso. Fecha o ouvido. Ouça o Senhor. Vá nos pés do Senhor. Deus vai te dar a resposta. Não chore pelas percas, chore pelo Senhor. Chore pelo Senhor. Tá, querido? Então, creia sempre. Se você não tinha ninguém para seguir, olhe Jó. Olhe Jó. E Deus o abençoou poderosamente. Tribulação produz? Paciência. Então, mas você pode esperar com paciência no Senhor. Né? Mas não pede paciência para você esperar uma bênção, né? Espere no Senhor, bem melhor. Jogue toda a sua ansiedade no Senhor. Ele vai honrar você. E se Ele não honrar, também não estamos nem aí, irmãos. Porque Ele já fez, deveria fazer, nós somos salvos. Temos paz no nosso coração. Sabemos para onde a gente vai. Estamos no caminho. Nós temos a vida. Nós temos a verdade. Pode acontecer tumores. Pode acontecer um monte de perca. Mas a vida continua dentro de nós. É essa a certeza que você precisa ter e eu. Chorar só na presença de Deus. Só na presença de Deus, irmãos. Eu não vou chorar e dizer, Senhor, traga de volta e eu sirvo o Senhor. Não, não faça isso. Vá aos pés do Senhor. Diga, Senhor, eu estou aqui. O Senhor conhece meu coração. E sabe o melhor. O Senhor tem o melhor para mim. Então me ajude. Me orienta, Deus. E Deus vai orientar você. E quando você acordar pela manhã, tudo estará reconstruído. Em nome de Jesus. Creia, irmãos. Creia sempre. Sempre e sempre. Olha para o teu irmão e diga assim para ele. Está passando dificuldade? Então saiba que Deus está preparando você. Porque virá sobre você chuva de bênção. Amém? Pronto, é só isso. Pastor, pode alguém na dificuldade adorar o Senhor? Pode. Pode. Quer conhecer um amigo? Passa por dificuldade. Se te visitar, te ligar, ele é amigo. A gente não conhece amigo fazendo churrasco de gaúcho, né? Desculpe. Esses caras estão aí, tudo meus amigos. Sério? Ok. Você quer testar? Pode testar, Deus. Aham. Porque nesse teste só você vai sofrer. Porque eles vão comer churrasco em outro amigo dele melhor que você. Porque a tendência de muitos, do ser humano, é assim, né? Às vezes tem um cara que está ajudando você, é seu amigo, ajuda você. Quando ele passa uma situação financeira melhor, ele esquece você.
Aí ele arruma outros amigos, né? Do mesmo nível dele. E esquece aquele que ajudou. E deveria ser o contrário, né? Se tem alguém que ajudou você em momentos difíceis, quando você subir e ganhar um pouco, não sei. É essa pessoa que deveria você trazer junto com você. Não era outra pessoa. Mas é o contrário. No momento do osso, né? Você roía junto, né? No momento da abundância, outra pessoa agora não vai roer o osso, não. Vai comer carne agora. Então, irmãos, cuidado, tá? Jesus é o nosso amigo. Agora podemos ter muitos amigos em Jesus, né? Aí vai ser bênção na nossa vida. Não é não? Olha para o teu irmão e diga assim: você é meu amigo, hein? Não vai pedir 100 reais agora que se você ser frustrado, né? Mas somos amigos, irmãos. A mulher de Jó era amiga de Jó? O que vocês acham? Oi? Era amiga ou não era? Por quê? Tá gravando? Por que não era amiga? Pode falar, vai cortar aí, né? Por que não era amiga? Aí você pergunta, pastor, peraí. O Jó ficou com a mesma mulher? Vamos mudar de assunto, né? Depois disso. Amigo que é amigo, irmão, não vai chegar na sua casa e vai dizer, você pecou? Amigo vai ajudar você a se aproximar de Deus. Eu sempre falo o seguinte, não existe ou não há, na colocação que você queira colocar, não existe ou não há relacionamento neutro. Não venha me convencer. Todo relacionamento, ele entra na nossa vida, não adianta. Fica lá, ó, todo dia. Não estou conseguindo fazer, no ouvido. Até que se torne ela. Se ela for uma pessoa boa, aleluia, e se não for? Então não venha me dizer, pastor, eu estou saindo com meus amigos, eu vou lá, pastor, eu tomo coca, eles tomam cerveja, eles vão na minha casa, pastor, eles tomam cerveja lá, fuma lá, pastor, mija em cima da minha cama, mas eu sei quem eu sou. Então continue. Daqui a pouco você faz um cocô também na casa dele. Me perdoe. Não existe relacionamento neutro. Se você relacionar com Jesus, você será como Jesus. Se você relacionar com uma irmã, um irmão, que ora, que busca o Senhor, que é intimidade com o Senhor, você será igual a ela ou melhor do que ela. Mas se você juntar com a irmã, com o irmão, que reclama de tudo, que não questiona, ele reclama. Você pode contar daqui uns dias, só vai mudar o... Como chama? Oi? A digital. A diferença vai ser na digital. Só isso. Mas serão idênticos. Se você casa com alguém e você não era assim, e alguém tem algo ruim, não gosta de tomar banho, logo ela vai convencer você que a água está caro e que você também não deveria tomar banho. Que aquele cheiro é normal. Vamos falar de nós, né, amor, um pouquinho, vamos? A Lena foi criada comendo legumes. É isso? Está certo? Verduras, aleluia, glória a Deus. Eu fui criado comendo carne. Arroz, feijão e carne. Quinta-feira a gente muda. É carne frita. Sexta, a gente muda que é bife. Mas arroz, feijão e carne. A Lena não comia feijão.
A Lena era chique, irmão. O dia que fui comer na casa da minha sogra, me chamaram. A Bruna não era nascida, então não vou nem chamar ela para testemunhar. Cheguei na casa da minha sogra. E eu desse jeito de ser. Cheguei àquela mesa, irmãos. Só tinha verdura e legumes. Aí eu olhei bem no meio da mesa, tinha um largato. Dentro daquele maldito largato tinha legumes. Lembra disso? Primeira vez, irmãos. Por isso que eu disse que meu relacionamento com minha esposa é difícil. Vamos tentar confessar agora para não dizer que a gente batia, né? O meu relacionamento com minha esposa é muito difícil. Porque a gente brigava certa. Mas você fez isso de novo? Não tem carne, feijão e arroz? E aí, minha cunhada, né? Sentou na mesa, Lena, minha sogra. Ela feliz da vida. Eu sentei e falei, agora vamos descobrir meu segredo. Você come isso aí? Não. Você não come? Não, eu não como legumes. Nem verdura. É? O que você come? Arroz, feijão e carne. Aí fui pegar aquele bendito largato, cortadinho. Tirei todos os legumes dele. Mas ainda ficou com gosto, né? Porque não tem relacionamento, nenhum relacionamento é neutro. Mas aí a minha sogra se converteu, né? Lógico. Ela sabia quem eu sou, mas... E foi uma situação. Aí, por que isso? A Lena não comia feijão, eu gosto de feijão. E por isso sou negão assim, né? E ela começou a comer feijão. E hoje é eu que tenho que passar no mercado e comprar verdura para ela. Se alguém me vê comprando verdura ali, irmão, não estou em pecado não. E nem me converti não. Eu estou comprando verdura para ela. Porque eu sei que ela precisa de verdura bastante. Eu preciso que ela coma verdura também. Então eu compro ela compra ela. Então, relacionamento não é neutro não vem falar nisso não. E agora, depois de um tempo, como o relacionamento é neutro, eu estou comendo algumas coisas já. Alguns legumes, alface já como. Então o relacionamento não é neutro não. Eu estou passando por isso. Então alguma coisa acontece. Não vem dizer, não acontece. Acontece. Quando chegar velhinho, um vai olhar para o outro e falar assim, essa remela é minha. Como vocês fundiram. Então a amizade, o relacionamento no mundão, ou você influencia ele, ou você vai ser influenciado. Não, eu sou forte, pastor. Só se for debaixo do braço, né, querido? Eu sou forte, pode deixar comigo. Não precisa nem orar. Sério? Porque o relacionamento não é neutro, irmãos. Não é. Não fala-me que é, não é. Não é. Tem muita coisa que o Anderson tem hoje que é da Gisele. Tem muita coisa que a Gisele tem que é do Anderson, né? Ou não? E o Anderson está fazendo assim, ó. Tem muita coisa da Gisele, Jesus. Entende? Então esse não é neutro não, irmãos. Tá? Você tem um pastor que prega todo domingo. Alguma coisa vai acontecer com você. Ou você seja igual a ele em algumas áreas, ou não. Então, por isso que seja relacionamento de liderança, a gente tem que ter uma vida íntegra. Íntegra. Pastor tem que ser íntegro em todas as áreas. Porque está relacionando com ovelha. Entendeu?
E o relacionamento dele vai ter que mudar a vida da ovelha, para melhor. Agora, se ele não tem um relacionamento íntegro com Deus, ele vai influenciar o quê? Nada. E nas coisas negativas que ele tem. Então eu digo assim, o cara fala assim, não, lá em casa eu que mando, eu que sou chefe. Eu digo, todo o poder que o Pai me deu. A gente vai cantar. Porque não é assim. Talvez você até desejaria, né? Mas tem que ter relacionamento. Amém, irmãos? Que pensa, né? Que bom que vocês vieram no Tadel, eu também vi.